A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo da sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética aqui no YouTube. Meus queridos amados irmãos e irmãs, já vá metendo o dedo no like, porque você sabe que aqui as apologéticas aqui é inédita. Nenhum outro apologista traz o que trazemos aqui. Digo isso para me gabar? Não. Mas é uma realidade. Quem acompanha esse apostolado sabe. Quem acompanha esse apostolado acompanha outros apologistas e sabe que lá não tem isso aqui que tem aqui. Aqui é catequese doutrinária pelas Sagradas Escrituras, mostrando a verdade da fé católica. Goste quem gostar, doa quem doer. Não é? Lembrando que esses vídeos sempre é para católicos. É catequese para formar o nosso povo. Meus irmãos, lá embaixo você está vendo, contribua com esse apostolado. Pix, tabira634@gmail.com. Faça a sua doação, você que ainda não doou, para a manutenção desta obra de evangelização. Cada vídeo desse para ir para o ar tem um custo. Infelizmente precisamos, né? Bom era não precisar, mas precisamos, né? Então, seja generoso e Deus lhe retribua a dádiva em dobro. Meus irmãos, o protestantismo, um protestante chegou nos comentários de um dos vídeos meus, que eu falava sobre o batismo, e ele disse uma coisa que é verdade. Mas não sabe ele que o significado não significa a obra. Significar uma coisa é significar uma coisa. Ter a obra é ter a obra. O que foi que esse protestante disse? O protestante disse: você está equivocado sobre o batismo por aspersão que eu trouxe. E o protestante disse: você está equivocado. Você não conhece o grego. No grego, o termo batismo significa submersão. Realmente, no grego, batismo significa submergir, submersão. Quer dizer, afogar a pessoa na água, ou seja, mergulhar a pessoa na água. Mas nós não vemos na patrologia, nós não vemos nenhum escrito da Sagrada Escritura falar que o batismo é por imersão, a não ser a Bíblia protestante Rainha Valéria do mundo hispânico. A Bíblia protestante Rainha Valéria do mundo hispânico está lá realmente. Esse texto que nós vamos pegar aqui, João Batista vai dizer: eu emerjo vocês nas águas, né? Mas vem o outro mais poderoso que eu, que vai emergir vocês no Espírito. Aí os protestantes se lascam aqui porque não é o Espírito Santo, não tem a sabedoria de entender o significado de tudo isso. E eu vou mostrar hoje nesse vídeo. Vou mostrar e vou mostrar com outras passagens bíblicas, né? Essa verdade. É verdade, irmão Fábio, que batismo no grego é submersão? Sim, é verdade. Mas se nós olharmos para as passagens, nós vamos ver o batismo por aspersão. Porque o termo batismo no grego significa submergir, não significa que a pessoa vai ser batizada por imersão. Veja só, o meu nome é Fábio. Eu fui investigar o termo Fábio, que o significava, o seu significado. E eu descobri que era plantador de fava. Eu nunca plantei um pé de fava. Quer dizer que pelo meu nome significar Fábio, significar plantador de fava, quer dizer que eu planto fava? Não. Então, se o termo batismo no grego significa submersão, quer dizer que o batismo é por submergindo nas águas? Não. Mas já que esse protestante disse que é, eu vou provar para ele, dentro da Bíblia Sagrada, que o batismo submergir nas águas ou colocar água na cabeça não passa de um mero símbolo. O que importa e o que nos salva é o batismo no Espírito Santo, o sacramento do batismo no Espírito Santo. Vamos para o texto aqui. Vamos lá. Olha o que João Batista diz. João Batista apareceu no deserto, pregava o batismo de conversão para a remissão dos pecados. Batismo do quê? Vejam, meus irmãos. Submergir, como esse protestante falou, nas águas, significa isso aqui, ó.
O batismo de submergir, de submersão, era o de João Batista. Não é o batismo cristão. O batismo cristão não é... Era para quê o batismo de João Batista? Para o quê? Conversão e remissão dos pecados. Era para isso o batismo de João Batista. Ou não era? Olha o versículo 5, ó. Versículo 5 de azul, ó. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda a Jerusalém, e eram batizadas por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Aí está. Batismo de remissão do... Aqui, de amarelinha abaixo de mim, ó. Para a remissão dos pecados. Então, o batismo de João Batista, na tradução da Bíblia, Rainha Valera Protestante, diz: eu submerjo vocês nas águas. Mas vem um mais poderoso do que eu, esse aqui vai submergir vocês no Espírito. Então essa é a doutrina da igreja, fundada por Cristo. É o que nos salva. É renascer do Espírito. A água para o novo batismo que João Batista está anunciando, aqui, ó. Olha. Aqui, ó, de roxinho aqui, ó, versículo 7, ó. Ele pôs-se a proclamar: depois de mim vem outro, mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do seu calçado. Versículo 8. Lá embaixo de azulzinho, ó, cor de água. Cor de água. Eu vos batizo com água. Aqui está a diferença que os protestantes não entendem. Ah, que tem que submergir nas águas. O batismo é por submersão. Se não for assim, não é válido o batismo. Não tem nada a ver na nova e eterna aliança isso. Não tem nada a ver. Isso era o batismo de João Batista. Se você vê Paulo refutar 12 homens que foram batizados por João Batista no capítulo 19 de Atos, você vai ver que Paulo batiza eles no batismo cristão. E ali não tinha água. Era por aspersão. Desde o capítulo 36 de Ezequiel, versículo 25... que já dizia: derramarei sobre vós águas puras. Na Bíblia, a mensagem de Deus diz: aspergirei sobre vós águas puras. O batismo na nuvem, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2. Todos foram batizados na nuvem. A nuvem faz o quê? Asperge a água. Então, não importa discutir se o batismo é por submersão, o batismo é por aspersão. Não importa, porque na nova aliança, não importa a água na nova aliança. A água na nova aliança, ela é um símbolo, um mero símbolo. Veja, vamos de novo aqui, o versículo 8. Eu vos batizei com água. Veja aí. O batismo de João Batista é com água. Né? Submergir nas águas, ou aspersão, água. Agora, o batismo da nova aliança. Ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Agora, pacata. Então, na Bíblia Rainha Valera, que o padre Luiz Toro usa, está assim: eu vos imergi com água, na água. Mas vem outro mais poderoso que eu, ele imergirá vocês no Espírito. Então, a imersão para a nova e eterna aliança é no Espírito. A água é um mero símbolo. Apenas um símbolo. Aqui tem dois batismos diferentes. Um batismo na água e um batismo no Espírito. Muitos pentecostais deturpam isso aqui, esse termo batismo no Espírito. Né? Distorce isso aqui. E muitos carismáticos também. Tá? Isso aqui está falando do batismo de João Batista e do batismo cristão. Batismo de João Batista, até o ponto e vírgula, e o batismo cristão, o batismo de Jesus. Ele vos batizará no Espírito Santo, ou seja, ele vai submergir vocês no Espírito. E como provar, irmão Fábio, que essa água é símbolo? Meus irmãos, um catequista deve saber muito bem que há os símbolos para o batismo. A vela que é usada no batismo é símbolo. Um símbolo da luz de Cristo, da luz que é o Cristo. A água é um símbolo. Para você ter uma ideia, o Catecismo dos Apóstolos, chamado de Didaquê, vem dizer que se a pessoa está para morrer e ela está pagã,
não é? Ela está vamos dizer assim, um caso extremo, pode pegar qualquer líquido, pode pegar até mesmo leite e colocar na cabeça, pronunciando as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai dizer que qualquer líquido que contenha água, ou seja, quais são os líquidos que você faz um café, tem que ter água. Refrigerante tem que ir água dentro dele. O leite é um líquido. Então, se nós percebermos, a água não é importante como o protestantismo afirma que é. Não é? E o próprio Pedro é quem vai dizer isso. Nem é eu que digo, é o próprio Pedro. Olha o que Pedro diz, olha só. Olha só, meus irmãos. Quem é que vai dizer que a água é um símbolo no batismo? É o primeiro Papa da Igreja, São Pedro. O primeiro Papa da Igreja, São Pedro, é quem vai falar isso. Repare comigo, pegue comigo. Ele falando da água de Noé, aqui se você pegar os versículos anteriores, desde o versículo 19, você vai ver que ele falava no qual 8 pessoas foram salvas através da água. Veja, através da água. E agora, na nova aliança, essa água é o quê? Vamos ver. Essa água, versículo 21, 1 de Pedro 3, 21. Essa água prefigurava o batismo de agora. Peraí. No texto original diz, essa água simbolizava o batismo de agora que vos salva. Olha lá. Essa água simbolizava o batismo de agora que vos salva, também a vós. Então veja que o primeiro Papa, São Pedro, é quem vai dar essa catequese, é quem vai falar sobre isso. É a doutrina da igreja. A água é apenas um símbolo no batismo. Para nós, o importante é o Espírito Santo que nos é dado nesse batismo. Você está entendendo? Você está compreendendo? Você está entendendo até aqui porque a água é um símbolo? Eu estou mostrando com Bíblia. Não é palavra de Fábio, não é palavra de Fábio, não é palavra... É a Sagrada Escritura que está mostrando. Isso é a doutrina da igreja. O que nos salva? O Espírito. Porque desde o batismo passamos a ser templo do Espírito Santo. Desde o batismo nós não passamos a ser templo da água. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, a partir do versículo 15 em diante. Nós somos templos, somos morada do Espírito Santo, que nos foi dado pelo batismo. Está claro aqui que a água, submergindo as águas, o batismo de João Batista prefigura o batismo de agora que eu vos salva, que era com água. Mas agora no Espírito, a água passou a ser um símbolo. A água já não tem mais tanta importância como era lá para João Batista, para lavar os pecados. Agora não. Aqui é o batismo. Tem que usar água? Tem. Tem que usar a vela? Tem. Tem que usar a roupa branca da criança, que é símbolo? Tem. Mas o que salva é o Espírito Santo que nos é dado. É uma das 3 razões teológicas do batismo. O céu se abre e recebemos o Espírito Santo. Nos tornamos filhos de Deus. Por quê? Porque recebemos o Espírito Santo. Porque recebemos o Espírito Santo, então o céu se abre para quem tem o Espírito Santo. E aquela pessoa se tornou filho de Deus porque o Espírito Santo é Deus, mora com ela. Você está entendendo a importância? Veja só, olha o que Jesus fala ainda, olha. Assim, se nós formos ver aqui o diálogo de Jesus com Nicodemos, olha o que Jesus fala. Ele diz, em verdade te digo, quem, aqui de amarelo, João 3,3. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Quer o reino de Deus na terra, a igreja? Se não nascer de novo, não faz parte do corpo místico de Cristo. 1 Coríntios 12,13. Pelo batismo. Então veja que ali vai dizer, pelo batismo nos foi dado o Espírito. Então, se você pega 1 Coríntios 12,13, está dando ênfase ao batismo no Espírito. Esse Espírito que recebemos nos faz ser membros do corpo de Cristo, que é a igreja.
a ser um ramo na videira que é o Cristo. João 15. Então, esse nascer de novo só se dá através do batismo e pelo Espírito Santo, não é a água. A importância do símbolo da água. Existe batismo sem água? Eu disse, em casos extremos, pode batizar com refrigerante. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Uma pessoa, ela está sendo catequizada para ser batizada. De repente, é acometida de uma doença, de uma enfermidade, de um ataque cardíaco, vamos dizer assim, e ela é levada, ela é pagã, ela é levada às pressas para o hospital. Não tem tempo de chamar um padre para batizá-la, não tem tempo. E nesse hospital, está nos aparelhos, e há um familiar que está perto, que é cristão, que já é batizado. Vê que ela não vai escapar, os médicos dizem, olha, não tem condições, ela não vai escapar. E se tiver um refrigerante ali, para ela não morrer pagã, ou se tiver um café ali, pode... Café frio, tá? Não é quente, não. Pode derramar na cabeça dela, pronunciando as palavras, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para não morrer pagã. É os chamados casos extremos, para você ter uma ideia. Você está entendendo? Ou um copo de leite. Você está compreendendo, meu irmão? Você sabe o que é doutrina da igreja? Não, você não sabe, não. Mas você está sabendo a partir de agora. Olha o que Nicodemos vai dizer no versículo 4. Presta atenção. Nicodemos perguntou, como pode um homem renascer sendo velho? Veja. O batismo de João Batista, que era nas águas, era nascer de novo? Não. Não era nascer de novo. Porque só se nasce de novo através do Espírito Santo. Por isso o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Mas se eu te der a água que eu tenho, que é uma água viva, ela jorrará em ti até a vida eterna. O Espírito Santo, que é dado por este batismo. Veja, água viva. Porque o Espírito Santo, a água está ligada ao Espírito Santo. Por isso que ele é chamado de água viva. É como que João Batista estivesse dizendo, ele vos batizará na água viva. Ele vai submergir vocês na água viva, ou seja, no Espírito Santo. Está compreendendo? Está entendendo? Sim ou não? Se não tiver, mais claro do que isso, não canto lugar, eu lamento muito. Veja que Nicodemos vai dizer, como um homem sendo velho, pode outra vez tornar, olha o que diz, pode porventura tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Veja, meus irmãos, exatamente o protestantismo, que não entende praticamente nada do batismo na nova e eterna aliança. Olha o que Jesus vai dizer. Não, e tem protestante que diz que isso aqui... Não, protestante já veio me refutar nos comentários dizendo que isso aqui não está falando do batismo, não. Veja o quanto existe de heresias. Vocês têm a menção dessas heresias. Né? Verso 5 de Azul. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não renascer da água, símbolo, e do Espírito, não é símbolo, é Deus, não poderá entrar no reino de Deus. Não era dado o Espírito Santo pelo batismo de João Batista. Porque só o batismo de Jesus Cristo, o batismo da nova e eterna aliança, esse dá o Espírito Santo. De João Batista, o de João Batista dá. Dá porque quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele. E vi a voz dizendo, este é meu filho. Meu querido irmão, Jesus é Deus. Ele precisava ser batizado? Não. Ele deixou ser batizado para dizer que quando nós formos batizados, vai acontecer conosco, na nova aliança, o que aconteceu com ele. É as 3 razões teológicas do batismo. Aquilo ali não teve importância nenhuma a questão da água de João Batista sobre Jesus. Mas sem o que acontecera no batismo da nova e eterna aliança, receber o Espírito Santo, o céu se abrir e tornar filho de Deus. Não tem nada a ver com João Batista. Tanto que cadê o batismo de João Batista? Não existe mais hoje. O que é que existe? O batismo de Jesus, que é conhecido mais tarde, no século II, ficou chamado de batismo cristão, no século I. Mas que era chamado de batismo em nome de Jesus, para diferenciar do de João Batista, diferenciar do batismo de sangue, diferenciar do batismo de eunuco, diferenciar de outros tipos de batismo, a doutrina dos vários batismos, como está no capítulo 6, verso 2
de Hebreus, a doutrina dos vários batismos. Existiam vários batismos, batismos pelos mortos. Então vejam, meus irmãos, então nós estamos aqui mostrando uma verdade. Tem que usar a água, o símbolo, para se receber o Espírito Santo. Pedro vai dizer o seguinte: arrependei-vos cada um de vós, e sereis batizados para a remissão de vossos pecados, e assim recebereis o dom do Espírito Santo. Veja só. Tinha que ter o Espírito Santo. Por isso, tinha que até confirmar esse batismo no Espírito Santo, que era a confirmação desse batismo no Espírito Santo, esse batismo no Espírito Santo é o sacramento da nova e eterna aliança, da Igreja de Jesus Cristo. E era confirmado, você vê Atos 19, Paulo batiza eles, e é por aspersão, e depois impõe as mãos, para confirmar o que foi dado no batismo, o Espírito Santo, confirmar a fé. E aí, quando o Espírito Santo vem no batismo, ele traz para conosco os 7 dons efusos, as 4 virtudes cardeais e as 3 teologais. Porque o Espírito Santo vem morar em nós. Então, como casa do Espírito Santo, ele traz para nós no batismo. É rico ou não é o nosso batismo? É. Veja que São Paulo, pregando a Tito, ele fala dessa importância do sacramento do batismo. Olha só. Presta atenção, meus irmãos. Olha o que São Paulo diz ao jovem bispo Tito. Presta atenção. Aqui, ó, versículo 5 aqui, ó. Vamos ler? E não por causa de obra, de justiça que tivéssemos praticado. Porque isso não é por nossos méritos, não. Não é por méritos que é batizada. A pessoa não vai ser batizada por méritos, não. Ela vai ser batizada porque ela nasceu dentro do cristianismo, já está no cristianismo, então ela vai ser batizada, veja. Não é por nossos méritos, porque até mesmo a criança não tem mérito, né? Que o recém-nascido tem mérito do quê para ser batizado? Nenhum. Então não é por méritos que se alcança o batismo, não. Veja. Não é por causa de obra de justiça, ou seja, não é por méritos que tivéssemos praticados, não é. Mas unicamente em virtude de sua misericórdia. Aí está. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Olha, ele nos salvou. Espera aí. Vai dizer que ele nos salvou pela água ou nos salvou pelo Espírito? Vamos ver. Unicamente em virtude de sua misericórdia, vírgula, ele nos salvou mediante o batismo. Mediante o batismo. Ou seja, no grego estaria mediante a submersão da regeneração e renovação por quem? Pelo Espírito Santo. Agora, pacata. Aí está. Ele nos salvou mediante o quê? A água? Não. Mesmo que a Bíblia venha dizer, muitos foram salvos. Veja, quando São Paulo usa, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, ele vai dizer, todos foram batizados em Moisés na nuvem. A nuvem era quem? O Espírito Santo. Então, batismo no Espírito Santo. Da nuvem também saiu o quê? Raio, fogo. Da nuvem também saiu o quê? Água, o símbolo do batismo. Se você estuda a nuvem, você vai entender. E no mar. Só que quando eles passarem no mar, é apenas falando de uma prefiguração, porque nem o carcanhar deles grudou lama no pé deles. Porque na nuvem tem água, sim ou não? Tem. Símbolo. No mar tem água, sim ou não? Tem. Símbolo. Então, Pedro vai dizer, aquela água prefigura, simboliza o batismo de agora que vos salva. Você está compreendendo? Você está entendendo? Que a água no batismo na nova e eterna aliança é apenas um símbolo. Não é como era de João Batista? Você está compreendendo? Está entendendo? Sim ou não? Então veja aqui, nos salvar e nos regenerar, veja, nos salvou mediante a submersão da regeneração e renovação, veja só. Nos regenerou
daquele pecado de Adão e Eva, da culpa original. E nos renovou para ser nova criatura. E olha que lá onde nós estávamos, no capítulo 3 de João, verso 6, o que nasceu da carne é carne, é apenas filho de pai e mãe. O que nasceu do Espírito, veja, versículo 6 do capítulo 3 de João, o que nasceu do Espírito, por quê? Porque foi como é que nasce do Espírito? Quando é batizado. E é Espírito Santo. E aqui está claro, mais claro do que isso, não canta um galo. Era para ter continuado como batismo no Espírito Santo, o sacramento do batismo. Era para ser chamado até hoje o batismo, mas passou a ser chamado de batismo cristão. Porque por causa dos vários batismos, e até hoje ficou conhecido como batismo cristão. Por causa dos vários batismos. Mas esse é o batismo da Igreja Católica, o batismo da Igreja de Cristo, é batismo no Espírito Santo. Porque é emergir no Espírito Santo. Está provado que não é a água que salva ninguém. Quem é que salva? O Espírito Santo. E olha que Jesus prometeu: não deixarei órfão, ele vai estar eternamente convosco. Claro que está eternamente conosco. Somos batizados. Meus irmãos, vocês estão entendendo sim ou não? Existe explicação mais clara do que essa? Esse apostolado é o mais que fala no batismo. Porque a Sagrada Escritura fala demais no batismo. São Justino Mártir fala do batismo. Todos falam do batismo. Então veja, meus irmãos, a importância para nós do batismo. Os símbolos têm que fazer parte do batismo? Tem. Quais símbolos? A água, a vela, a roupa branca que a criança tem que vestir. É símbolo da pureza do Cristo. A vela é símbolo da luz de Cristo. A água é um símbolo de lavamento. Mas que tudo isso vai nos dar o Espírito Santo e nos consagrar, nos impregnar no Cristo, que é profeta, sacerdote e rei, assim somos consagrados. Você está compreendendo? Sim ou não? Eu espero que vocês tenham entendido, porque até eu, meu ouvido está mais próximo da minha boca, e entendi que mais fácil do que isso não canta um galo. Então, para os protestantes e para João Batista, o que vale é a submersão é emergir nas águas. Para a nova e eterna aliança, a Igreja Católica, fundada por Cristo, o que vale é a imersão no Espírito Santo. Então, nos submergimos no Espírito Santo. Pacata! Aí está. Muito bem, meus irmãos, se inscreva nos nossos canais, compartilhe para seu pároco, para sua paróquia, para seus grupos, essas catequeses. Quando você compartilha, você está evangelizando alguém, você vai ter méritos diante de Deus quando você for prestar conta, porque você compartilhou e teve uma pessoa salva. Olha, que graça. E lá embaixo, você já sabe, meu irmão, faça a sua contribuição, nos ajude, não é? Com quanto você puder. E eu creio que Cristo e Nossa Senhora retribuirá a você em dobro. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virei. Deus abençoe a todos. E muito obrigado a vocês que estão contribuindo. Deus abençoe fortemente.